Alô, boa tarde, salve, salve. Fechando a semana, e que semana, hein? Enquanto o chororô rola de ponta a ponta do país, a gente dá risada de tudo isso aqui com os títulos conquistados e confirmados na última semana. Nossos comentaristas intrépidos já estão por aqui. Teremos um programa, sem sombra de dúvidas, agradável e para toda a família. O dia seguinte à conquista da Copa do Brasil foi de muita festa, evidentemente, para o atleticano. O capitão Léo Silva e o volante Leandro Donizete fizeram a festa de torcedores na Pampulha. Eles falaram muito sobre mais esse título histórico do Galo. Sem delongas, vamos direto, daqui a pouco a gente volta para falar mais. Marcação cerrada em quem costuma ser um marcador. O pessoal não deu espaço para o zagueiro Léo Silva. Saí com meu filho para dar uma volta, né? Passei simples, o Léo ali, vamos bater uma foto do campeão, tem que bater uma foto com ele, não pode deixar, né? O dia após a conquista da Copa do Brasil foi de folga para os jogadores do Atlético, folga dos treinamentos, porque pro assédio dos torcedores e da imprensa foi de muito trabalho. É satisfatório, né? Acho que é um momento de compartilhar essa alegria com o torcedor. O cartão postal era a Lagoa da Pampulha. Ao fundo, um Mineirão de tantas lembranças. Um estádio onde que nós reescrevemos uma história muito bonita, onde terminou no Mineirão com um capítulo muito importante de uma trajetória vencedora. Nesse bate-papo com o capitão do Galo, Léo Silva lembrou a trajetória do time na competição. Perguntei sobre as provocações nos confrontos com Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Cada um curte da maneira que quer e age da maneira que quer. E o Atlético só procurou responder dentro de campo, não as provocações, mas se motivar daquilo que nós tínhamos que buscar, que eram os resultados, era a nossa classificação, que era chegar a uma final. Vencer o rival Cruzeiro numa final de Copa do Brasil teve um gostinho especial. Acho que o Atlético conseguiu manter a sua característica e a sua maneira de jogar, mesmo conseguindo vencer o primeiro jogo, no segundo, no Mineirão, não mudou a forma de jogar. No meio da conversa apareceu outro jogador do Atlético, Leandro Donizete. Chegou logo exibindo a medalha de campeão da Copa do Brasil. À vontade, bermuda, chinelão, sorriso aberto. Então, estou feliz pelo título. Acho que a equipe veio batalhando durante o ano aí. Foi difícil demais. Donizete não teve papas na língua. Comentou o duelo com o cruzeirense Dagoberto, que resultou na expulsão do volante do Galo. Foram umas coisas que eu não gostei, não. Veio e me deu uma pancada nas costas, depois ficou correndo só. Sobrou também para o meia Ricardo Goulart. Falaram muita coisa errada da gente. Goulart, pessoal sempre falando, fazendo piadinha aí. Donizete revelou como foi a conversa para superar o Cruzeiro. A gente estava focado, a gente sabia como que era o ponto fraco deles, a gente sabia tudo e sabia que eles estavam cansados também. Donizete também falou sobre a comemoração dos cruzeirenses ao fim da partida. Ali era um momento nosso, mas eu vi que ele sentiu um pouquinho de inveja ali. A gente estava começando a girar o Mineirão inteiro ali, fazendo ali, o pessoal já veio bater de frente. E para terminar o bate-papo, Leandro Donizete confidenciou o que disse logo após a conquista para o chefe Levir Coupe. Rapaz, falei, nossa, que burro com sorte, eu vou te falar, viu? Tem uma outra parte também, daqui a pouco a gente vê na sequência do programa, que ele fala do lance específico com o Dagoberto e fala mais sobre o Levir Coupe. Eu sempre gosto de dar meu pitaco aqui, nesse canal de família, nesse programa de gente do bem e de gente que não tem mimimi. Eu não vejo nenhum problema em nada disso, cara. Eu não vejo nenhum problema nas declarações do Donizete, eu não vejo problemas nas declarações do Goulart. Esse mundo tá muito chato, quase que sai. Porque você não pode falar nada, você não pode fazer nada, tudo é proibido, é tapume para separar torcedor, e ninguém pode gritar nada, e ninguém pode... mas como é que vai fazer? Por muito menos que isso, aliás, por muito menos não, por muito mais que isso, a gente morre de rir das coisas do Sheik, das provocações do Sheik, né? Das provocações que rolavam há algum tempo e que elas foram desaparecendo e acabando simplesmente porque o mundo está muito politicamente correto. Eu não vi absolutamente nada demais no que o Donizete falou, e a gente vai ver outra parte, no que o Goulart falou. As provocações, o futebol é isso aí, elas existem. E eu não acho que inflama violência coisa nenhuma. Eu vejo o Donizete falando isso aí, eu vou chegar em casa e aí chegar na minha esposa, e aí? Pá!
Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Isso aí tá na personalidade de cada um. Se você se deixa levar e fica violentinho porque o jogador adversário disse alguma coisa contra o seu clube, você é um trouxa. Boa tarde, Cadu. Boa tarde. Fala aí do que você quiser. Não, eu também acho que não vejo grande problema nisso, não. O Ricardo Goulart até falou ali, foi um dos que começou, pelo menos, com relação a essa partida, com uma ou outra brincadeira. Eu achei um pouco estranho só o cara provocar jogar tão mal, né? Porque quarta-feira tem mais e um pouco desmotivado, assim. Eu achei que e isso é um pouco estranho. Não é questão do politicamente correto, que eu concordo com você totalmente. Mas o cara vai lá, pô, quarta tem mais e jogar daquela maneira, né? Não foi condizente. Eu ia dizer isso ontem, acabou que não teve muito Era bom não falar o gancho fazer, pra né? falar, o pessoal vai ficar bravo. Mas eu achei estranho. Acho que quando o cara... quando ele dá uma declaração que dá a entender, a conotação é que ele tá pilhado, que ele tá muito afim de jogo, que ele vai pra cima. E ele não foi mal só tecnicamente, porque se ele fosse tentando muito, seria outro departamento. Você diria, pô, o cara tentou, não conseguiu, por deficiência técnica, sei lá. Mas além dos erros, impasses, essas coisas, ele jogou de forma meio estranha. Então, não foi condizente com a declaração, né? Foi aquela coisa meio... Eu não vou nem falar, é brincadeira que o povo vai... Sabe o cachorro que late e depois aí não morde ninguém, sabe? Você sabe o que acontece, meio... Cadu? Quarta-feira tem mais. Mas tem mesmo, Mas tem um jogo quarta-feira, onde eles vão se encontrar. Quarta-feira tem mais. Não falou, quarta-feira tem mais e nós vamos arrebentar. Não, mas eu falei, ele não falou... Mas quando fala, pô, o Goulart vai pra cima do Galo, o cara tá afim de jogar. O Goulart tá afim de... Não teve nada disso. Quando o Zezé Perrella era presidente do Cruzeiro e o Calil falava também pelo Atlético, sabe? As provocações rolavam de forma frequente, as duas torcidas se divertiam e se irritavam com isso, e nem por isso a violência tomou conta do futebol, como muita gente diz. Né? Ai, isso incita a violência. Isso não incita coisa nenhuma. Esses caras que brigam, sabe, em estádio, brigam com futebol, são os animais, né? Não dá pra entender. Eles não era verdade, né? Eles não é uma declaração que vai mudar a vida desses caras. Eles têm uma predisposição à ignorância que é deles ali, não é? Ô, Dimara, tudo bem, Dimara? Tô ótimo. Você gosta da sexta-feira? Gosto. Principalmente quando antecede, né, Dimara? Dia especial. Sim, é verdade. Né? Tá feliz? Eu já tô comemorando. Tá felizona. É que amanhã é aniversário... todo mundo aí. Não, isso eu vou... Pera aí, nós vamos chegar lá. Vai ter o serviço completo. Que amanhã é aniversário da Dimara. Né? 72-250, ligue, mande uma mensagem que você vai ganhar um convite amanhã. É verdade. Daqui o Júnior Brasil vai explicar depois. É ele que vai patrocinar a festa, inclusive. Mas enfim, Dimara Oliveira, tudo bem, Dimara? Tudo ótimo. 35, casquinha de 20, hein, Dimara? Que beleza. A gente tenta. Mas, Dimara, o que você achou de tudo isso aí, por favor? Só para completar isso que você falou do Zezé e do Calil, e todo mundo sabia na época, e eles chegaram a falar por diversas vezes, que nada disso correspondia a uma verdade que eles tinham dentro daquilo que era mais íntimo deles. Eles eram amigos, conversavam. O Calil teve várias vezes na Toca da Raposa conversando com o Zezé sobre assuntos que eram de interesse do futebol mineiro. O Zezé Peraí, repete também essa frase, que essa frase é histórica. O que acontecia? Ué, mas todo mundo sabe disso, ia não pra era Toca verdade. Conversar de vários assuntos com o Zezé. Que eram assuntos de interesse do futebol mineiro em relação Fizeram ao que acontecia. De televisão, comercial de televisão juntos, né, de uma marca de cerveja, eu acho. Verdade. Né, fizeram uma marca, um comercial. Não era assim, juntos, não. né? Eles tinham respeito. Você não assistiu isso? Não lembro. Pouca gente viu esse comercial, ou ele não foi ao ar? Não, inclusive, foi ao ar. se tivermos, foi ao ar? Nós não podemos mostrar o comercial, mas existe um comercial. Não, existia um cerveja, respeito. né, Paquito? Um comercial de cerveja, né? Onde os dois fizeram juntos. Existia um respeito, todo mundo sabe. E as pessoas falam assim, eles jantam juntos, eles discutem situações do futebol brasileiro juntos. Filhos tinham sempre relações próximas, todo mundo sabe disso. Então, assim, era uma bobagem em relação ao que o torcedor encarava de uma outra forma. Parece que, eu não tenho certeza, mas o Afonso Alberto me disse, no primeiro jogo da decisão no Horto, estava ali no corredor da imprensa, passou o filho do Ricardo Guimarães, acho que é Paulinho. Flavinho. Passou aí o Afonso disse, sabe quem é a namorada dele? Eles vão se casar, o Everton. Eu falei, não, a filha do Alvimar Perrella. Pô,
Enquanto isso, vocês estão se degladiando, né? Sabe? E tem essa relação. Então, as pessoas precisam entender melhor. Eu também não vi nada demais em nenhuma declaração de ninguém. Acho que as coisas precisam ser melhor vistas de um outro ângulo. Eu acho que as pessoas é que estão colocando muita coisa na cabeça. Não é isso que vai transformar o cara em mais violento. Não é isso que vai fazer com que o cara pense em ter um ato diferente porque ouviu fulano falar aquilo ou ciclano aquilo. Aquilo é do cara. Se o cara já não é gente boa, se já não faz parte da índole dele ter uma conduta de vida normal, ele vai usar um monte de desculpa e colocar no outro a culpa do que ele fez. Ah, mas eu fiz isso porque o Ricardo Goulart falou aquilo. Que isso, que bobagem. Cada um é responsável pelo aquilo que fala, pelo aquilo que faz, pelas suas atitudes. E o futebol não pode ser o reflexo de uma sociedade que está cheia de problema. Quem tem que resolver os problemas financeiros, sociais, econômicos do país é outra esfera, não é o futebol. Então não mistura as coisas. Uma coisa que eu acho que aumenta a violência é você separar. Até um dia desse estava ouvindo o programa lá do Bastidores lá com vocês e o João Vitor falou sobre isso, né? Que quando você separa, o ódio aumenta. Na África foi assim. Então, isso nunca funcionou. Então, quanto mais você separa, mais o ódio vai crescendo. Agora, é bom destacar que esse problema do Donizete com o Dagoberto aí não foi criado aqui em Minas. Outras épocas. O Donizete falou que isso vem lá do estado do Paraná e tal. Aliás, o Brasil, eu vou rodar essa sonora do Donizete, daqui a pouco você fala, você tem um convite para fazer para o povão aí. Vamos ouvir aí o Leandro Donizete, que soltou o verbo, ele elogiou o técnico Levi Coupe, mas quando o assunto foi o lance com o atacante Dagoberto, olha aí o que ele falou, veja aí. Ele é muito enjoado, né? Eu vi uma reportagem dele, não gostei não. Eu fui tão simples, eu fui tão objetivo ali. Foram umas coisas que eu não gostei não. Ele é folgado demais, na verdade, né? Veio, me deu uma pancada nas costas, depois ficou correndo só. Aí eu falei que ia pegar ele mesmo. E fiquei com raiva na hora ali. Clássico, você sabe como que é pegado. Acabei pegando ele. Mas ele beliscou meu pescoço ali. Acabei dando um tapa na cara dele. Mas é isso aí, clássico, é isso aí. E estou feliz pelo resultado, o resto passa. E Rio por último, Rio melhor, Donizete? Sempre. A Copa do Brasil aconteceu com a gente. Que Rio por último, Rio melhor. Levi Coupe chegou no meio da história, né? E teve uma dificuldade no início, ele falou que o time estava jogando errado, até que ele consertou esse time. Em que momento que ele ganhou a confiança de vocês? Porque ele adotou algumas medidas, até de certa forma inéditas no Brasil. Aboliu a concentração em Belo Horizonte, afastou atletas quando precisou afastá-los. Quando é que ele ganhou a confiança de vocês? Ele é brincalhão demais, né? A gente não levava ele a sério. Quando ele chegou, eu falei, meu Deus, esse cara vai acabar com o nosso time, eu falei. Mas aí começamos a entrar na brincadeira dele, ele sempre falava umas coisinhas tirando sarro da gente. Quando eu estava machucado na época, ele chegou, ele falou, não, ainda bem que você está machucado, você não vai acabar com o meu time. Mas ele é um cara inteligente, ele sabe levar todo mundo, agrada todo mundo, conversa, não tem brincadeira com ele, entendeu? Na hora certa, sabe? Então, ele tipo assim, no Mineirão aqui, chegava aqui, vamos brigar para ser campeão, gente. Não vamos jogar lá não para a gente ficar só olhando eles jogar. Tem que batalhar, tem que brigar com eles, tem que jogar de frente com eles, que todo mundo que vem jogar contra nós aqui é diferente, né? Sempre ficou atrás. E é um amigo meu agora. Eu achei engraçado quando ele disse que quando o Levi chegou, ele olhou e falou, esse cara vai acabar com o nosso time. Esse cara vai acabar com o nosso time. Sensacional. Eu reafirmo o que eu disse aqui, né? Esse problema dele com o Dagoberto já vem de outros carnavais. Ele citar o que aconteceu no Clássico é muito menor do que você ir em direção ao árbitro e dar uma porrada nas costas do árbitro dentro de campo. Júnior Brasil, aproveita para fazer o convite. Claro, boa tarde, Brasil. Com certeza, boa tarde. Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Eu entendo o seguinte, realmente não existe isso de você gerar um comportamento no outro e o outro falar a responsabilidade do que o Calil falou. Mas eu entendo também que faltam exemplos positivos. Sabe, isso aí falta assim, da gente tratar o futebol de uma maneira mais branda, porque a gente já viveu a era das pedras, hoje a gente vive a era da intolerância. Mas o exemplo positivo tem nessas declarações politicamente corretas todo dia, é porque não é notícia. Sim, mas você tem uma série de campanhas que você pode estar promovendo, mas tem uma série também de situações que você pode tentar desmistificar. Quantos clássicos da paz a gente já teve? Solta o pombo lá, depois os idiotas vão brigar, solta o pombo, o cara tá matando depois. Nós só vamos mudar e trazer bons exemplos e ter uma sociedade melhor
através de uma série de mudanças práticas, de exemplos, de condutas, para que você possa gerar reflexão. E não podemos nos omitir, a gente está aqui sempre falando, os dirigentes precisam encampar mais tantas outras coisas que são feitas e geram reflexão, isso falta. Mas atribuir, dizer que é responsabilidade, não. Mas falta sim o exemplo positivo. E no negócio do Donizete, da mesma forma do Goulart, dentro de campo é um calor, é diferente. O que não pode, às vezes, uma declaração que é ofensiva, menospreza o torcedor, como também o Marcos Rocha falou e a gente teve a oportunidade de ouvir, teve zap aí menosprezando um lado ou outro e acaba que isso deixa o cara mais... Inclusive, ouvi. Eu também ouvi. Você ouviu também. Então, por isso que o Marcos Rocha falou aquilo. Agora, um detalhe. Você, meu amigo, essa promoção é imperdível. É a melhor promoção dos donos da bola do ano de 2014. Preste atenção. Os 100 primeiros, isso mesmo, os 100 primeiros que mandarem uma mensagem para 72250 vão participar amanhã, mandando uma frase para o 72250 e vão participar amanhã do aniversário da Edmar Oliveira. É isso mesmo. As 100 melhores frases vão ter direito a participar do Edmar no aniversário dela. Então, ó, é uma promoção que é limitada, tá? Você tem que ser rápido. As 100 melhores frases, dizendo, eu quero participar do aniversário da Edmar porque ela é muito legal. As 100 melhores amanhã vão receber o convite. Tá? Como é que eles chamam naqueles resorts? All inclusive, vai ter van para te pegar em casa também. É o compromisso feito pelo Júnior Brasil, hein? Vai pagar. Cadu, você quer falar também, Cadu? Por gentileza, Cadu. Câmeras do Cadu, câmeras de luzes. Você vai mandar para participar dessa boca livre? Eu tô pensando ainda, mas rapidinho. Só porque eu vi uma mensagem ali de um telespectador endereçada a todos nós, só para ficar muito claro, o critério foi o mesmo com todos os jogadores, tanto com o Ricardo Goulart, quanto com relação ao Donizete e aos jogadores do Atlético. Especificamente? Não, é porque com o Goulart não tá errado e com o outro foi mais ou menos assim. Geral. O que eu quis dizer foi só que, assim, o Goulart não errou na declaração, assim como o Donizete não errou, o Luan não errou em brincadeiras. O que eu quis dizer foi o seguinte, a atuação do Goulart não foi condizente com o que você imaginaria após a declaração. Não é que a declaração foi errada, foi um comentário sobre a qualidade e o tipo de atuação que o cara teve. Porque não é só a qualidade. Não teve aquela pegada que o próprio Goulart mostra em muitos momentos, porque é um jogador raçudo, mas ele no jogo não é que entrou totalmente sem raça, mas entrou talvez com um comprometimento ali na expressão corporal menor do que de jogadores do Atlético. E outra coisa, eu não acho, quando a gente diz que não está errado, o Everton cita o politicamente correto, é que a gente acha que não é motivo para estardalhaço. Mas não quer dizer que a gente faria e que concorda e que acha bacana. Também tem isso, são coisas diferentes. Eu, sinceramente, se fosse jogador, não iria para esse caminho. Não acho legal. O Vitor até deu uma entrevista ali, falando, essa não é minha linha e tal, e eu admiro muito o Vitor. É um cara que eu acho correto. Eu não faria, acho que às vezes pode ser evitado, mas não quer dizer que é o fim do mundo. Só isso. Não é tipo assim, nossa, vai incitar violência e tal. Mas você que falou de telespectador, eu vi ali um Twitter também falando, olha, só vocês mesmos que estão achando a Copa do Brasil maior que o brasileiro. Que horas isso foi falado? Em nenhum momento isso foi falado. Nós não tecemos comparação uma competição a outra. Talvez a mensagem... Eu estou me divertindo a beça com os tweets ali, senão a turma está assistindo. Você ouviu demais. Ninguém falou isso, mas às vezes eles podem estar trocando tweets usando a tela, um falando para o outro. Vocês, torcida do Atlético. No meu blog tem muito isso. O povo já tem muito que fala. Porque quando você faz uma... Vocês do programa... O Facebook é mestre disso. Você faz uma postagem, aí um comenta, eles começam a trocar ofensas, aí eu vou lá, excluo e acaba com isso. Aliás, eu acho o Facebook uma grande Merlin. O Twitter você adora. Não, o Twitter é sensacional. No Twitter eu faço amigos, no Facebook eu perco amigos. Impressionante. Mas é porque você adotou uma postura de... Você adotou uma postura de carisma, de ligar aquele botãozinho pra galera, e até o cara que te xinga, o do dane-se. Na televisão ele chama dane-se. Mas adotei mesmo, pode xingar à vontade. Os caras, o cara perde tempo na... O cara perde tempo na vida pra me chamar de gordo. É um burro, pô. Na minha casa tem espelho e é grande o espelho. E só mais uma coisa aqui. A gente... Você acha que eu tô mal assim, Dimar? Você tá lindo. Você tá lindo. Você é muito mais bonito que o Lucas Silva, que você acha tão bonito. Você é o George Clooney da Band. Aliás, foi bom você ter falado do Lucas Silva. Daqui a pouco vamos falar do Lucas Silva. Quando o futebol... Preste atenção no que eu vou dizer. Quando o Cleison jogava no meio campo do Cruzeiro...
Ele da medalhinha para baixo, tudo era canela. O Donizete é um pouco E assim. um gentleman. Não, é a comparação que ia fazer. O Donizete tem uma pegada muito parecida. Agora, o Anselmo Ramon ciscou, o Tardelli fez aquele negocinho. O Paulinho McLaren. O Paulinho McLaren imitou Galinha, o Kleber Gladiador imitou Galinha, o Hever falou chupa Maria, não sei o que tem. Gente, o futebol é assim. É assim. Se está certo ou está errado, a torcida do Cruzeiro vai achar que os jogadores estão corretos, a torcida do Atlético vai achar que estão errados. A torcida do Atlético vai achar que o Hever está certo, a torcida do Cruzeiro vai ficar chateada com o Hever. Aí vem o Goulart e diz uma coisa, a torcida do Atlético se irrita, aí vem o Donizete, e é assim. E eles nunca viram isso. É futebol polarizado, é isso aí. Vocês acham que lá no Sul é tudo... Nunca viram, é isso. pior, mas dizer, na verdade... se você me perguntar, você acha correto fazer isso? Não, eu acho que não tem a menor necessidade, Claro que não. porque o futebol se joga dentro de campo. Mas quando isso é feito, eu não acho que isso incita a violência, coisa Também nenhuma. acho que não. Por quê? Porque depois disso, o Kleber continuou no futebol, o Paulinho já parou pela idade, o Anselmo Ramon está seguindo a vida Cleiton dele, continuou, já parou o pela Tardelli está idade. aí no Atlético e tal. Mas eu, sinceramente, acho que isso não é o fim do mundo, E, na não. verdade, às vezes a linha tênue é o que é provocação e o que é um certo exagero. Ofensa, o que fica né? só na esfera ali dos jogadores e o que transcende e chega ao público. Então, não dá para colocar tudo no mesmo patamar. E repito, a gente pode criticar um pouquinho, discordar um pouquinho do tom de uma outra coisa. A linha é apenas não achar que a violência é por causa disso e que é o fim do mundo. O cara falar quarta-feira tem mais e o outro falar que o Cruzeiro treme contra o Atlético. Mais uma vez, você pode, dava para evitar, não é legal falar esse tipo de coisa, mas que é o fim do mundo, não é. Uma coisa para estardalhar. Uma coisa só que eu não acho muito legal, e a gente vê isso o tempo inteiro em companheiros, amigos, principalmente a gente que é pai, é a intolerância ser ensinada. Sabe, olha, isso é isso, aquele é isso. Com ódio, como se o cara, por torcer de time diferente... Aí a responsabilidade isso é muito com a imprensa... É um péssimo exemplo, a gente recebe, mas eu digo, é você chegar pro seu filho, olha aquele... Pô, peraí, não é porque o cara gosta Aí é mas a gente vê esse tipo responsabilidade. diferente que ele é seu inimigo, não. Você pode brincar, levar numa boa, zoar que isso é gostoso, mas aquela coisa com uma energia de um ódio, gente, isso é uma imbecilidade. Essa coisa da violência no futebol e do fanatismo cego, da ignorância dessas pessoas, é um assunto para sociologia, antropologia, Tem que ser filosofia. estudado. São coisas assim que são estudadas. E cada vez a gente que vive de perto do futebol, você vê de perto essas pessoas brigando, essas pessoas ameaçando as outras gratuitamente. E qual que é a mensagem uma ignorância tão grande. Tudo em nome de Deus. Em nome de Deus, minha família, meu filho. Família, meu filho. Aí você vai Aí ao próximo. Aí você vai Quando eu trabalhava com o Lima... Glória lá a Deus, em você é um Divinópolis, filho... Quando eu trabalhava com o Lima lá em Divinópolis, o Lima falava que no time deles lá de Bom Despacho, eles se abraçavam, né? E Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso Estado do Céu. E eles rezam com muito vigor e tal, né? Aí a hora que acabava, pau nos caras, hein? Pau nos caras! Pô, eu tô entendeu? Vale tudo, Gil? Vale tudo, vale tudo. Mais uma coisa, pelo amor de Deus, estou falando muito, depois esgoto o assunto. Não, se você quiser. Não, e uma coisa. Não, desculpa. Uma coisa são as declarações. Outra é que dentro de campo, tanto Donizete quanto Dagoberto exageram na dose em vários aspectos. Aí é atitude, né? Atitude. O Dagoberto, ele entra de um jeito ali, com aquela... Ele é meio provocativo, às né? vezes provoca, ele tem essa condição sim, Donizete e às também. vezes não chama tanta atenção porque não é um volante, não é um marcador e não é titular, então as pessoas esquecem disso, joga menos tempo, mas até proporcionalmente é incrível o pouco que ele joga, o tanto de bobagem que às vezes ele faz ou fica perto de fazer, e o Donizete também exagera na dose às vezes. No final das contas, veja bem, eu não tenho certeza, mas acho que no primeiro clássico do Horto foi um cartão só, um amarelo, para o Josué, me parece. Né? Tanto que ele jogou no jogo o número de de volta. faltas não foi alto mesmo. Não foi mesmo, não. O Dagoberto também recebeu no primeiro jogo? Então um cartão para cada lado. No segundo jogo, teve a expulsão do Donizete numa bronca que ele já trazia do estado do Paraná. Então, quer dizer, se você olhar para o resto do jogo, teve deslealdade? Eu não vi nenhuma. Eu não vi. Uma entrada dura é normal no futebol. Deslealdade eu não vi. O problema do Donizete com o Dagoberto, você tira. Eu estou falando sobre deslealdade. Porque nem tinha a ver com o jogo. Mas porque o Bruno Rodrigo deu uma entrada dura, uma coisa. Desleal, o cara foi para quebrar o joelho. Eu não vi isso, sinceramente eu não vi. Eu não assisti nenhum VT do jogo. Eu vi o jogo do estádio, narrei o jogo.
E é diferente quando você assiste o VT, que você tem 200 replays. Pra você analisar. analisar. O cara enfia o dedo no olho. Exatamente, no olho, né? Ainda bem que é no olho. Então, eu não vi deslealdade. Então, enquanto os caras que se degladiando aí, logo mais eles se encontram nas igrejas, eles se encontram nas churrascarias. Muitos são das mesmas igrejas. Aliás, o Léo Silva, eu estive lá na Rede Super na semana passada, no dia que o Léo Silva esteve lá. Eu estou sendo contratado lá pelo Valadão, eu vou trabalhar lá porque o Júlio falou que não me quer aqui mais não. Então é o seguinte, eu estive lá e batendo um papo com o Léo Silva. O Léo Silva frequenta a mesma igreja que muitos jogadores do Cruzeiro frequentam. Você acha que eles são inimigos? Não, Tardelli, claro que não. Tardelli também. Tardelli e o Fábio são da mesma. Eu acho que estão, Tardelli. Aliás, é impressionante, né? Como o número de jogadores, jogadores que estão se convertendo aumentou nos últimos anos. É muito. Depois daquele movimento, o atleta. Não, é óbvio que é, pô. É óbvio que é. Aproveitando aqui o assunto, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Gente, ainda bem que tem o Forte Herete. Coloca um ponto final na fala aqui do Júnior Brasil. Ponto. Deixa eu começar outro aqui, porque eu preciso encher as latas lá de casa. Gente, eu tenho um prazer muito grande. Viu, Simone? A Simone da Sim Cruzeiro, sempre muito simpática, muito carinhosa com a gente. Gosto muito de você. Ô, Simone, essa aqui vai para você. @SimCruzeiro no Twitter. Siga ela aí que ela é gente boa. Esse aqui eu vou mandar para você. Eu vou te fazer uma pergunta. Só entre nós dois, como é que anda a sua vida sexual, amigo? Tá sem graça, não está acontecendo, está sem disposição, está se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Você não precisa mais se desesperar. Eu vou indicar para você, tá aqui, ó. Vou indicar para você o Forte Herete. É um produto sensacional, viu? Dagoberto, vou mandar uma caixa para você e outra para o Donizete. Sabe por quê? Energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas e com Forte Herete você vai voltar a ter aquela energia toda, aquele ânimo, aquele vigor, aquela disposição para ter aquela relação prazerosa. Você está entendendo? Você vai se transformar, em outras palavras, num grande sex machine. Então você vai saber mais sobre o Forte Herete ligando o 34016800, 34016800. Vai tirar todas as suas dúvidas, vai receber Forte Herete na sua casa, no seu trabalho, com todo o sigilo e descrição. 34016800. Forte Herete é a energia que cabe no seu bolso. Eu vou chamar um rápido intervalo, vou tomar uma caixa, porque hoje lá em casa é só pena que vai voar. Volto em 2 minutos. Os donos da bola. Oferecimento André Car Veículos. Qualidade e confiança. Acesse andrecarbh.com.br.